Olha, 7h07, dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia revelam que Sergipe encerrou o mês de março, infelizmente, com a perda aí de 1.457 empregos. Por outro lado, há o crescimento em alguns setores. Quais áreas prometem ser promissoras e onde vão ser gerados esses novos postos de trabalho no futuro, no mundo pós-pandemia? Quais as áreas que disponibilizam vagas e nem sempre encontram-se aí mão de obra capacitada? Tudo isso é muito importante você ficar por dentro, e ao vivo eu estou recebendo um especialista em finanças, Márcio Souza, que já está aqui com a gente no estúdio do Balanço Geral Manhã. Muito obrigada pela presença aqui com a gente tão cedinho. E quando o assunto é trabalho, emprego, geração de renda, a gente sabe que a população fica de olho. Bom dia. Bom dia, Tamires. Que prazer estar aqui com você, finalmente nos estúdios, né? Que bom falar com você. Seja bem-vindo. Já tinha acompanhado o trabalho do Márcio Souza também nas redes sociais como consultor financeiro e também orientador para as pessoas aí que querem administrar melhor as suas finanças, e também aqui nos nossos telejornais, mas é a primeira vez que ele está presente no Balanço Geral Manhã. A primeira pergunta é a seguinte: se por um lado há aí esse índice de desemprego, quais são as áreas em que há vagas disponíveis, mas de repente não há mão de obra, pessoas capacitadas para ocupar essas vagas? Pois é, Tamires, infelizmente a gente sofreu, né, desde o início da pandemia, com muitas demissões, empresas sendo fechadas e tal. A mortalidade de empresas foi muito alta. E as pessoas têm que buscar se inovar, têm que buscar se diferenciar no mercado, porque apesar de tantas empresas fechando, desemprego crescendo, existem muitas oportunidades de emprego no Brasil e no mundo. E aqui no nosso estado não é diferente. Agora, o diferencial vai ser daquelas pessoas que desenvolverem habilidades além da sua profissão. Então, a gente tem as hard skills e as soft skills. As hard skills são aquelas habilidades que as pessoas têm, por exemplo, numa faculdade. Você vai aprender toda a parte técnica. Só que isso não é mais um diferencial. Então, a gente precisa buscar habilidades diferentes. E são essas habilidades que vão nos propiciar se readequar no mercado de trabalho. Então, áreas de informática. A gente viu um boom tecnológico durante essa pandemia, tudo migrando para o online. A parte de serviços financeiros, por exemplo, são áreas também que vão contratar demais. Na verdade, hoje já existe um déficit tem muita vaga e pouca gente preparada para isso. Ainda tem também as questões de marketing, principalmente voltado para o digital. Todas as habilidades que você conseguir desenvolver, que te ajudem a buscar, que te desenvolvam para o digital, te desenvolvam para o online, são vagas que tem em aberto, e tem muita vaga em aberto, só que infelizmente ainda pouca gente capacitada para esse ramo. Então é importante que as pessoas busquem capacitação, e essa capacitação pode estar muitas vezes em cursos técnicos. De repente as pessoas não têm acesso ao ensino superior, não têm acesso a uma pós-graduação, mas há ainda aquelas faculdades que oferecem bolsas, há também cursos técnicos. É importante aí essas alternativas extras, né? Sim, Tamires. E como eu falei, né, além desses cursos técnicos que são muito importantes, são base, a gente tem que desenvolver habilidades diferentes. Então, habilidades de comunicação, por exemplo. Antigamente, a gente fazia uma faculdade, saía de lá com um diploma e tinha um trabalho, já tinha um emprego pronto esperando. Hoje em dia, as empresas querem inovar, querem entregar um serviço melhor para os seus consumidores, para os seus clientes. Então, elas querem profissionais que entreguem algo a mais também. Então, habilidades de comunicação, habilidades de empatia, o saber ouvir, o tratar melhor o seu cliente, são habilidades que vão te fazer ter um diferencial. E a gente sabe, a demanda é muito maior do que a oferta. Tem muita gente procurando emprego e poucos empregos. Então, se você tem um diferencial, uma habilidade de criatividade, por exemplo, é algo que pode ser um grande diferencial. E isso vai desde, por exemplo, uma loja de sapatos. Um trabalhador, um vendedor que consegue organizar as caixas de sapato de uma forma que ele consiga acelerar o processo de atendimento do cliente. Isso é uma criatividade, é uma inovação. Isso pode ser o seu diferencial para continuar no seu trabalho hoje ou ser o próximo contratado. Verdade. As empresas hoje, elas estão exigindo profissionais versáteis que exerçam mais de uma função, que sejam polivalentes e criativos, como o Márcio Souza acabou de falar. E olha, nós fomos às ruas da capital ouvir também a população que tem dúvida, que quer emprego, mas não sabe por onde começar. Vamos então colocar aqui no telão uma dessas dúvidas. Vamos ouvir. Bom dia, Tamires. Eu me chamo Renison. Eu vendo doces salgados no centro da cidade e gostaria de saber como é que faz para poder ter meu lucro. Que legal. Olha aí, excelente aí essa pergunta. A gente mostrando aí essa realidade do trabalhador que é autônomo, como a gente viu, vende doces. Como é que ele pode fazer para organizar o lucro sem misturar com o faturamento, que são coisas diferentes? Legal. Então, o primeiro ponto que ele tem que fazer básico, é anotar tudo que ele gasta para poder produzir o produto dele
por mínimo que seja, se seja aquela embalagem do brigadeiro, do doce, que é muito baratinho, mas aquilo faz diferença no final do processo ali de organização financeira. Então, anotar tudo que você está gastando para produzir o seu produto. Depois, anotar todos os valores que você recebeu. Isso aqui a gente está fazendo um inicial balanço. Como o produto dele não é um produto escalável, não vai conseguir vender milhões de doces no mesmo dia, vai ser simples de fazer isso. Ele pode fazer com papel e caneta ou num aplicativo de celular, onde ele vai anotar e ter a certeza de qual está sendo o faturamento dele por produto. Com isso, ele vai saber se ele está tendo lucro ou se está tendo prejuízo. Se está tendo lucro, ok, vamos aumentar a produção para poder vender mais e aumentar o faturamento. Se está tendo prejuízo, tem que descobrir o porquê. Será que eu estou comprando um produto muito caro e vendendo barato? Além de tudo isso, o importante de você fazer um planejamento para o seu negócio é saber, eu estou cobrando o preço justo para o meu produto? Será que ele está cobrando o preço que realmente deveria? Talvez, por não ter esse planejamento, ele pode estar cobrando muito barato ou até mesmo cobrando muito caro e vendendo pouco. Porque existem alguns fatores para precificar um produto. Mas o planejamento financeiro faz parte disso. Se eu tenho a certeza de quanto eu gasto e quanto eu consigo faturar, eu consigo melhorar meu faturamento, investir mais e, por consequência, crescer meu negócio. Até mesmo para ser um vendedor, um autônomo, um profissional autônomo, tem que planejar, tem que anotar para ter a certeza de tudo que entra no seu fluxo de caixa e tudo que sai, com certeza, tudo que você vai reaproveitar, reinvestir, digamos assim. Aí houve pesquisas também de um levantamento feito aqui em Sergipe que apontam que o setor de serviços, o setor de comércio e o setor de construção civil são os 3 setores que mais empregam. Como é que a população pode se preparar para esses postos de trabalho nessas áreas? Legal, Tamires. A gente viu, né, os dados que você já anunciou, que a gente, no início do ano, ainda tinha um alto índice, né, de desemprego aqui. As vagas estavam realmente se fechando. Mas a gente viu que os dados de abril para maio já começam a melhorar isso. Sim. Então a gente tem um ano de 2021 já quase que no positivo para o número de empregos aqui em Sergipe. Então, a gente tem que entender que o processo da pandemia, ele está sendo muito longo, mas ele está chegando ao fim. A gente está vendo, vocês anunciaram muito bem, a vacinação avançando. Demorou, mas ela chegou e isso vai trazer um grande boom para a economia no mundo, no Brasil e também em Sergipe. Então, os setores que você falou que vão voltar a contratar vão querer justamente as habilidades em profissionais que a gente já comentou. Então, os profissionais que vão trazer esse diferencial. Então, se você ainda não tem uma formação técnica nessas áreas, busque-a. Agora, as pessoas vão querer procurar o emprego de repente, então está tendo mais vaga no setor X. A pessoa vai querer uma vaga ali só porque é onde está tendo vaga. Mas será que eu já estou preparado para isso? Será que eu estou me preparando antes para quando a oportunidade aparecer? Ou eu vou esperar a oportunidade para me colocar lá? Verdade. Não vai dar certo. Então, já comece a se preparar antes, já comece a buscar habilidades, formação técnica se você ainda não tem. E se já tem, busque agregar o seu currículo. Coloque mais habilidades, experiências. Não foque só no dinheiro nesse momento. A gente sabe, dinheiro é necessário, a gente precisa de dinheiro para poder manter o nosso conforto, né? Mas foque no longo prazo. Será que se eu investir um pouco mais em mim, se eu investir um pouco mais nas minhas habilidades, no meu conhecimento, o meu salário que hoje é de 1.000 pode em breve se transformar em um salário de 3, de 5. Agora, quanto mais você investir, mais esse resultado vem. Se você focar só em, onde é que tem emprego, eu vou para lá, eu acho que vai ser difícil você se colocar ou, caso consiga, permanecer nesse trabalho. Importante, tem que buscar sempre aí a palavra de ordem, inovação. Vamos novamente às ruas da capital, interagir com o nosso público, ver aí se o público tem mais uma pergunta pra gente. Vamos observar. Bom dia. Oi, Tamires, bom dia, tudo bem? Meu nome é Salora Andrade e eu gostaria de saber o porquê as empresas não dão oportunidade para quem não tem experiência. Olha aí, essa pergunta é interessante. Por que as empresas não dão oportunidade para quem não tem experiência? E como é que ela vai ter experiência se ela não tiver uma primeira chance? Excelente pergunta. Interessante isso, interessante mesmo porque quem está chegando agora para o mercado de trabalho é isso, só tem a parte técnica, não tem a parte prática. E as empresas, como a gente está falando, as empresas querem oferecer o melhor serviço para os seus consumidores. E de fato isso é correto. Agora, esta pessoa, né, a nossa telespectadora aqui, o que você tem que fazer? Se você não está conseguindo um emprego formal, se você não consegue ser remunerada ainda, por que não buscar um estágio não remunerado? Por que não fazer serviços voluntários? Como eu falei, a gente precisa de dinheiro para viver. Agora,
a gente tem que buscar uma outra forma. Se não está conseguindo desse jeito, sim, busque uma entidade que você pode oferecer a sua habilidade. Um trabalho voluntário, para pegar a experiência primeiro. Isso. Divulgue as suas habilidades na internet. A gente está vivendo um mundo altamente tecnológico, altamente conectado. Todos nós aqui no estúdio, você, Tamires, agora com o celular na mão, a gente tem uma ferramenta que pode nos deixar milionários. Tem muitas, milhares de pessoas que já conseguiram transformar a sua habilidade, o seu conhecimento em um negócio aí de dentro do celular. Então, por que não divulgar? Eu comecei assim. As minhas habilidades como consultor financeiro, as minhas experiências foram transmitidas para as pessoas através do celular. Então, eu não conseguia fechar clientes porque eu não tinha experiência prática. Então, eu tive que dar primeiro para depois pedir. Então, eu comecei a divulgar nas redes sociais tudo aquilo que eu já tinha feito como... Para mim, experiências que eu consegui organizando a minha vida financeira e comecei a mostrar para as pessoas que elas poderiam fazer isso também. Automaticamente, as pessoas começaram a se interessar pelo conteúdo e querer me contratar. Então, eu trabalhei de graça para depois poder ser remunerado por isso. Você prestou um serviço gratuito, primeiramente, organizou esse conteúdo na sua rede social, prestou esse serviço gratuito e depois clientes passaram a te procurar. E as pessoas que não têm experiência podem fazer isso também, prestar um serviço gratuito e depois aí com a experiência vai ficar bem mais fácil ser absorvido ou absorvida pelo mercado de trabalho. Eu, por exemplo, comecei estagiando, inclusive aqui na TV Atalaia, voluntariamente pude captar muita experiência bacana. Vamos então à próxima pergunta. E olha onde você está hoje, né? É verdade. Então, por isso que essa sua orientação foi importantíssima. Próxima pergunta aqui do nosso público. Olá, Tamires, bom dia. Eu queria saber, eu tenho uma pequena empresa e eu gostaria de saber se, nesse exato momento em que estamos passando, nessa crise toda devido à pandemia do coronavírus, se é propício investir, continuar fazendo investimentos na minha pequena empresa. É o momento de investir na pequena empresa dele? Legal, Tamires. Primeiro, parabéns ao senhor por ser um empresário. A gente vive num mundo que a burocracia para o empresário é alta, mas no empreendedorismo é a melhor forma que a gente tem para poder alavancar a nossa vida financeira. Eu não sei qual é o setor que ele atua. A gente tem que avaliar isso antes de fazer um investimento. Existem pontos a se avaliar. Agora, como eu falei, a gente está vivendo essa passagem, né, da pandemia chegando ao fim, então o boom da economia vai acontecer. A gente tem dados que o PIB brasileiro esse ano está estimado para entre 5% e 5,5%. Isso é algo maravilhoso. Para 2022, a gente tem uma estimativa de um PIB na casa dos 3 a 3,5%. Então isso quer dizer o quê? Que toda a economia vai girar. Então, se eu hoje tivesse um negócio e estivesse pensando se eu vou investir ou não, com certeza eu estaria investindo ou me preparando, formando caixa para a minha empresa para investir. Porque o Brasil e o mundo vai passar por essa retomada da economia. Então a gente está vendo o setor o comércio, o setor de serviços contratando mais. Isso vai acontecer de um modo geral. Então sim, passando essa acabando essa etapa de vacinação, as contratações vão aumentar, o fluxo de dinheiro no Brasil, no mundo, na economia vai voltar a girar. Então sim, se você tem um negócio, se você acredita no seu negócio, você vê que você está no local certo, fazendo o certo, invista. Porque a gente vai sim passar por um processo de retomada muito grande e quem se antecipar a isso, quem se planejar melhor, vai sair na vantagem. Importante analisar, como ele falou, o setor, ver se esse setor é promissor, se essa empresa está bem posicionada e começar ali aos pouquinhos de forma planejada. Tem ainda mais pergunta, porque quando a gente fala de emprego, de mercado, de geração de postos de trabalho, as pessoas têm realmente muita curiosidade. Vamos à próxima pergunta então do nosso público. Bom dia, Tamires, tudo bem? O meu nome é Valdemir. Tenho 3 filhos, são adolescentes. Eu quero saber da senhora como é que faz para ele entrar na área de trabalho. Olha aí, seu Valdemir já tem 3 filhos, aí o reflexo, né, do homem ou homem ou mulher que tem filho cedo, acabam não conseguindo se estabilizar ali no mercado de trabalho, agora encontra-se desempregado, por onde começar? A gente não sabe as habilidades dele, mas existem algumas orientações que possam ser dadas de maneira primária? Então, a gente tem que ver um pouquinho aí, um pouco da história da pessoa, né? Como é que já está o nível técnico, ou se já tem alguma formação ou tal. Mas vou insistir naquele ponto. Não espere o emprego chegar. Esteja preparado para buscar um emprego, para se colocar. Porque é o seguinte, vagas de emprego tem em diversas áreas. Algumas hoje não, mas em breve vão voltar a ter. Então, comece a investir em conhecimento. A frase para mim aqui é isso, para o Brasil e para o mundo, invista em conhecimento, porque quanto mais conhecimento eu tiver, quanto mais bagagem eu tiver, em uma consultoria, eu estava conversando com um cliente e ele me falou algo que eu achei muito interessante, ele falou assim, Márcio, você tem o cinto do Batman. Eu
falei, poxa, eu nem gosto muito do Batman. Não, Márcio, você tem aceito o Batman porque você tem habilidades diferentes. E eu comecei a pensar um pouquinho na minha formação de consultor. Eu entendia já muita coisa da parte de finanças, mas eu não entendia de emoções. E isso foi um grande diferencial para o meu trabalho. Porque para você lidar com dinheiro, com planejamento, você lida com muitos medos. Tudo que se relaciona a dinheiro entra medo na pessoa. Então eu precisei entender pelo menos o básico das emoções humanas para poder entender o porquê a pessoa não consegue se planejar financeiramente, porque ela não consegue investir em conhecimento, porque ela fica travada às vezes em um emprego que ela não gosta, mas está ali só por causa do dinheiro. Então, eu precisei desenvolver habilidades novas que se conectassem com a minha e com isso eu consegui um pouco mais de destaque. Verdade. Foi isso que me fez chegar hoje, por exemplo, aqui no BG. Né? A Tamires me convidou porque ela viu que eu tinha algo que eu poderia acrescentar para os ouvintes. Então é isso. Se você está procurando emprego hoje, se você está pensando na formação dos seus filhos para que eles entrem no mercado de trabalho, busquem colocar o máximo de habilidade no seu cinto do Batman. E outra coisa, não só um emprego, por que não começar a se formar, a buscar conhecimento para criar o seu próprio negócio? A gente viu aqui um telespectador que hoje vende doces no comércio de Aracaju. Por que não acreditar que além de vender doces hoje numa embalagem pequena, ele pode ter um negócio próprio, criar a sua própria rede de doces, criar uma franquia de doces. Nada nos impede se a gente acreditar no nosso potencial e investir em conhecimento. Você vai conseguir um bom emprego ou montar o seu próprio negócio. Maravilha! E é assim, com essa orientação que a gente encerra esse momento aqui do nosso Balanço Geral Amanhã. Tenho certeza que muitos trabalhadores, muitas trabalhadoras, pessoas que estão à procura de emprego, receberam muito bem essas orientações. Muito obrigada aqui pela presença com a gente tão cedinho. Bom dia. Eu que agradeço também, estou sempre à disposição e é um prazer finalmente estar aqui nos estúdios do BG. Ele que já vinha solicitando aqui a presença, a gente estava organizando na agenda, a gente conseguiu então um dia. Muito obrigado pela presença. É um prazer. E é realmente gratificante poder prestar esse serviço para as pessoas. Deixa eu só deixar um beijo aqui pro meu filho Ícaro. Ele falou, papai, manda um beijo para mim de lá. Tá feito, filho. Te amo. Um beijão aí para o Ícaro, ligadinho aí no Balanço Geral Amanhã. Obrigada pela audiência.